Das ruínas da antiga Mesopotâmia aos luxuosos salões do poder contemporâneo, uma força invisível tem tecido sua influência ao longo da história humana. Seu nome ainda ressoa com mistério e julgamento: Babilônia. Não é simplesmente uma cidade enterrada pelo tempo, nem um império que desapareceu nas páginas do passado. Babilônia é um espírito. Uma presença sombria que transcendeu civilizações, religiões e eras. Um sistema que se disfarça de esplendor, autoridade e sedução, mas que em sua essência é corrompido pelo orgulho, idolatria e engano espiritual. Esse espírito seduziu reis, infiltrou-se em governos, poluiu altares e manipulou culturas. Não se trata de uma lenda antiga, nem de uma figura simbólica sem impacto contemporâneo. É uma realidade espiritual ativa, camuflada sob o manto do progresso, da falsa liberdade e de uma espiritualidade enganosa. Caro ouvinte, neste documentário, vamos nos aprofundar nas Escrituras, explorar registros históricos e visões proféticas para desvendar um dos enigmas mais perturbadores do fim dos tempos. Quem realmente é Babilônia a Grande? Como ela tem operado ao longo dos séculos? Ela ainda está ativa entre nós? E como os filhos de Deus podem permanecer firmes diante de sua influência demoníaca? Antes de prosseguirmos, deixe-nos saber nos comentários: quem você acha que representa a Babilônia hoje? Vamos começar! Satanás nunca mudou sua intenção. Desde o início dos tempos, seu propósito tem sido rebelar-se contra o Todo-Poderoso e arrastar toda a humanidade com ele para a corrupção, idolatria e independência espiritual. Sua essência continua a mesma. O que mudou foram seus métodos. Ele não precisa mais de cobras em jardins ou estátuas em desertos. Hoje, seu trabalho é disfarçado de ideologias modernas, entretenimento sedutor, religiões diluídas e sistemas que promovem uma vida sem Deus. Ao longo da história, esse inimigo invisível refinou suas estratégias, adaptando-se a cada geração, cada cultura, cada nação, mas seu objetivo permanece o mesmo: fazer com que o homem se afaste do Criador, se contamine e adore o que é falso. E é no livro do Apocalipse, capítulo 17, onde o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão chocante: uma mulher de aparência majestosa, mas profundamente corrompida. Vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, mas em sua mão estava um cálice transbordando com as abominações e com a imundícia da sua fornicação. Em sua testa está escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Na visão de João, não era uma simples imagem, mas uma revelação celestial, que rasgou o véu do mundo visível para revelar uma realidade espiritual muito mais profunda e aterrorizante. No meio dessa revelação, João viu uma mulher, mas não qualquer mulher. Ela era imponente, sedutora, cheia de esplendor, mas seu esplendor era um disfarce. Ela usava roxo e escarlate, as cores da realeza e do pecado. Era adornado com ouro, pedras preciosas e pérolas, símbolos de riqueza e poder. Mas o que ele tinha em mãos revelava sua verdadeira natureza: um cálice de ouro transbordando de abominações, impurezas e fornicação espiritual. Aquela imagem não era um símbolo vazio. Foi uma mensagem carregada de julgamento, uma denúncia divina do sistema religioso corrupto que contaminou gerações inteiras. Muitos acreditam que, ao falar da Babilônia, João estava se referindo à antiga cidade que desafiou a Deus na planície de Sinar. Mas quando ele escreveu esta visão, Babilônia não existia mais como cidade. Suas muralhas estavam em ruínas, seus palácios enterrados na poeira do templo. Os profetas haviam declarado sua desolação, e assim era: um lugar habitado apenas por feras do deserto, esquecido pelos impérios, mas não pelo espírito que o animava. Porque, embora a cidade tenha sido destruída, sua religião nunca morreu. A religião da Babilônia sobreviveu à sua queda. Ele cruzou os mares, disfarçou-se com novas crenças, adotou novos nomes, mas manteve a mesma essência: rebelião contra Deus, adoração ao criado em vez do Criador e sedução espiritual. Essa mesma religião hoje se veste com trajes religiosos, com liturgias e rituais, com templos dourados e palavras gentis,
mas seu cálice ainda está cheio de impurezas. Quando João fala dessa mulher chamada Babilônia, ele não está descrevendo uma cidade literal. Ele está desmascarando um sistema espiritual global tão antigo quanto o Éden, mas relevante hoje. Um sistema que seduziu reis, manipulou impérios e até contaminou o que antes era sagrado. Mãe de prostitutas, porque dela surgiram muitas imitações, muitas religiões falsas, todas nascidas da mesma origem pagã e babilônica. Hoje, sua influência continua a cobrir a terra. Está nas catedrais, nos parlamentos, na mídia, na música, nos credos que negam a cruz. Babilônia não é uma história antiga. É o rosto sorridente da falsa espiritualidade moderna. E seu julgamento, segundo o Apocalipse, está cada vez mais próximo. Mas então, o que era essa antiga religião da Babilônia? Como surgiu esse culto oculto que desafiou abertamente o Criador e marcou o início de uma rebelião espiritual que continua até hoje? E como é possível que algo nascido na mais remota antiguidade ainda respire, se mova e seduza o mundo moderno com roupas diferentes, mas com a mesma essência venenosa? Para responder a essas perguntas, vamos viajar no tempo, logo após o dilúvio. Naqueles dias, a humanidade começou a se expandir a partir do leste. Em Gênesis capítulo 11, versículo 2, lemos: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Foi nessa região, mais tarde conhecida como Babilônia, e depois como Mesopotâmia, que a cidade de Babel foi fundada. Este território fértil, irrigado pelos rios Tigre e Eufrates, acumulou sedimentos ricos que facilitaram o cultivo de grãos abundantes. No entanto, os moradores enfrentavam um problema sério, a ameaça constante de animais selvagens, que colocavam em risco sua segurança e tranquilidade. Qualquer um que pudesse oferecer proteção contra essas feras seria muito estimado pela população. Foi então que surgiu uma figura proeminente, Nimrod. De acordo com as Escrituras, ele se tornou poderoso na terra e deixou uma profunda impressão em sua geração. Tamanha era sua fama que ainda hoje existem tradições no Oriente que relatam seus feitos extraordinários. Nimrod, ganhando popularidade entre o povo, idealizou um sistema para proteger a população. Em vez de lutar constantemente contra animais selvagens, ele propôs organizar o povo em cidades cercadas por muros e posteriormente unir essas cidades sob um único reino governado por um rei. Esse era o seu plano, e de acordo com o relato bíblico, foi assim que ele o executou. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Assim nasceu o primeiro reino mencionado na Bíblia. Embora essas ideias possam ter parecido desenvolvimentos positivos, Nimrod foi retratado como um líder que não temia a Deus. A Bíblia o chama de poderoso, uma palavra traduzida em hebraico como gibor, que também pode significar tirano. Além disso, o próprio nome Nimrod significa rebelião. De acordo com a enciclopédia judaica, Nimrod foi quem instigou as nações a se rebelarem contra Deus. Esse espírito rebelde também é percebido na expressão poderoso caçador diante de Jeová. Neste contexto, antes não implica reverência, mas oposição. Em outras palavras, Nimrod se colocou contra Jeová. Mas sua rebelião não foi apenas política ou social, mas também espiritual. Nimrod se tornou um sacerdote da idolatria pagã, promovendo cultos cheios de perversão e práticas demoníacas. Sua morte, segundo a lenda, foi brutal. Seu corpo foi esquartejado, queimado e espalhado por diversas regiões, um ato que lembra outras cenas bíblicas. Sua morte foi profundamente lamentada pelo povo, mas embora Nimrod tenha morrido, a religião que ele fundou não desapareceu. Pelo contrário, consolidou-se e cresceu sob a direção de sua esposa. Após a morte de Nimrod, sua esposa, Semíramis, o proclamou o Deus do Sol. Mais tarde, quando ela deu à luz um filho ilegítimo, ela o chamou de Tamuz e declarou que ele não era outro senão Nimrod renascido. Essa mulher idólatra e adúltera provavelmente conhecia a profecia de Gênesis, que falava de um Salvador que viria ao mundo por meio de uma mulher. Satanás, o grande falsificador, distorceu essa promessa e usou Semíramis como instrumento para espalhar uma versão falsa do plano redentor de Deus, séculos antes do nascimento de Cristo.
Semíramis declarou que seu filho havia sido concebido sobrenaturalmente e o apresentou como a semente prometida, o suposto salvador do mundo. Com o tempo, não apenas a criança passou a ser adorada, mas também sua mãe, que foi exaltada sob o título de Rainha do Céu. Este mesmo nome aparece mencionado em Jeremias capítulo 7, versículo 18, onde é denunciada a adoração idólatra que o povo oferecia a esta figura feminina. Observemos o que diz a história bíblica. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a massa, para fazerem bolos à Rainha do Céu e oferecerem sacrifícios a outros deuses, para me provocarem a ira. Assim, Semíramis, Tamuz e Nimrod se tornaram os pilares de uma religião falsa que imitava o verdadeiro plano divino, e seu sistema corrupto se espalhou pelo mundo. A idolatria babilônica era transmitida por meio de símbolos e rituais secretos, razão pela qual era conhecida como uma religião misteriosa. Por exemplo, o bezerro de ouro era um símbolo de Tamuz, filho do deus Sol. Nimrod, considerado Baal ou o deus do Sol, era representado pelo fogo, colunas, árvores, animais e outros elementos naturais. Fogos e velas rituais eram acesos em sua homenagem como uma expressão de adoração. Séculos depois, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 26, descreveu perfeitamente esse processo de corrupção espiritual. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse sistema de idolatria não se limitava à Babilônia. Quando Deus dispersou as nações após a confusão das línguas em Babel, os povos que se espalharam pela terra levaram consigo a idolatria babilônica e seus símbolos misteriosos. É por isso que, ainda hoje, podemos ver vestígios dessa religião em quase todas as religiões falsas do mundo. Como dizem as Escrituras, em Jeremias capítulo 51, versículo 7. As nações beberam do vinho da Babilônia e enlouqueceram. Além do testemunho bíblico que identifica a Babilônia como mãe e berço das religiões pagãs, contamos também com o apoio de renomados historiadores antigos. Um deles é Heródoto, um famoso viajante e historiador grego, que testemunhou os rituais das religiões de mistério em vários países e destacou que a Babilônia foi o ponto de origem de onde surgiram os sistemas idólatras do mundo. O estudioso Bunsen afirmou que o sistema religioso do Antigo Egito foi herdado da Ásia, especificamente do Império Primitivo de Babel. Por sua vez, Layard, em sua obra Nínive e suas ruínas, sustenta que tanto a história secular quanto a sagrada concordam que a idolatria se originou na região da Babilônia, o lugar onde um dos mais antigos sistemas religiosos da humanidade foi desenvolvido. Um dos exemplos mais claros de como o paganismo babilônico sobreviveu até hoje é encontrado na maneira como a Igreja Romana estabeleceu o culto a Maria, substituindo assim o antigo culto à deusa mãe da Babilônia. Como mencionamos anteriormente, após a morte de Nimrod, sua esposa, que havia sido infiel, deu à luz um filho que ela alegou ter sido concebido sobrenaturalmente. Ela declarou que a criança era um deus, que o próprio Nimrod havia ressuscitado e que tanto ela quanto seu filho eram seres divinos. Essa história era amplamente conhecida na antiga Babilônia e deu origem a um sistema religioso estabelecido: o culto à mãe e ao filho. Muitas inscrições e monumentos daquele período mostram a deusa mãe Semíramis segurando seu filho Tamuz nos braços. Quando os babilônios se dispersaram pelo mundo, trouxeram consigo essa forma de adoração, o que explica por que, em muitas culturas antigas, encontramos a figura de uma mãe divina com seu filho, séculos antes do nascimento do verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Embora os nomes variassem devido às diferenças de idioma, a história básica era a mesma. Na China, por exemplo, a Xingmu, ou Santa Mãe, era adorada, representada com uma criança nos braços e um halo de luz sobre a cabeça.
Os alemães adoravam a virgem Herta, os escandinavos Disa, os etruscos Óter e na Índia Indrani era venerada, todos com a criança nos braços. Até os druidas adoravam a Virgo Paritura, considerada a mãe de Deus. Entre os gregos, essa figura era conhecida como Afrodite ou Ceres, para os sumérios como Nana e na Roma antiga como Vênus ou Fortuna. O filho, por sua vez, era conhecido como Júpiter. Na Índia, Devaki e seu filho Krishna também eram adorados, representados de maneira semelhante. Na Ásia Menor, a mãe divina era chamada Cibele e seu filho Deóios. Como observou um historiador, não importa o nome ou o lugar, era sempre a esposa de Baal, a rainha virgem do céu, que dava frutos sem ter concebido. Até mesmo o povo de Israel caiu nessa idolatria, como nos diz Juízes capítulo 2, versículo 13. E abandonaram o Senhor e adoraram Baal e Astarote. Astarote era o nome pelo qual essa deusa era conhecida entre os israelitas, também chamada de Rainha do Céu, conforme mencionado em Jeremias capítulo 44, versículos 17 a 19. Apesar das advertências do profeta Jeremias, o povo persistiu em sua idolatria, o que trouxe julgamento divino sobre eles. Em Éfeso, essa figura materna era conhecida como Diana, e o templo dedicado a ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Seu culto não se limitou a Éfeso, mas se estendeu por toda a Ásia e além, como mencionado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 27. E há o perigo não apenas de que este nosso negócio seja desacreditado, mas também de que o templo da grande deusa Diana seja estimado como nada, e a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo inteiro veneram comece a ser destruída. Até monumentos antigos foram encontrados na Europa, como um encontrado em Oxford em 1747, mostrando uma mulher amamentando uma criança, mostrando que essa forma de adoração à mãe e ao filho era comum da China à Grã-Bretanha, e também em civilizações pré-colombianas, como o México. Esse sistema de adoração se expandiu, assumindo diferentes nomes e formas, até se estabelecer firmemente em Roma e em todo o seu império. Um historiador moderno observa que o culto à Grande Mãe era extremamente popular no Império Romano, e há inscrições que confirmam que a mãe e o filho eram adorados não apenas na Itália, mas também em regiões como África, Espanha, Portugal, França, Alemanha e Bulgária. Foi em meio a esse contexto pagão que Jesus Cristo fundou a verdadeira Igreja do Novo Testamento, que foi gloriosa em seus primeiros dias. Entretanto, com o passar do tempo, principalmente entre os séculos III e IV, a Igreja começou a se afastar de sua fé original e caiu em uma grande apostasia, como os apóstolos já haviam alertado. Durante esse período, muitas práticas pagãs foram introduzidas no cristianismo. Os líderes permitiram que os convertidos pagãos mantivessem seus ritos, mudando apenas seus nomes ou formas, a fim de facilitar sua integração. Um dos exemplos mais evidentes dessa mistura foi a forma como o culto à deusa mãe foi transformado para se adaptar ao cristianismo. Bastou mudar o nome de Maria, a mãe de Jesus. Dessa forma, os pagãos puderam continuar suas devoções à Mãe Divina, agora sob um disfarce cristão. Assim, o culto a Maria como o conhecemos teve origem em certos setores do cristianismo, especialmente na Igreja Romana. Essa veneração a Maria superou o respeito que ela merecia como mulher temente a Deus e mãe de Jesus. Embora Maria fosse uma serva fiel escolhida por Deus para uma missão especial, ela nunca foi apresentada por Jesus ou pelos apóstolos como objeto de adoração. Como aponta a Enciclopédia Britânica, durante os primeiros séculos do cristianismo, nenhuma ênfase especial foi dada a Maria. Foi a partir do século IV, sob o governo de Constantino, que uma veneração idólatra por ela começou a se desenvolver, que foi criticado até mesmo por líderes da igreja como Epifânio, que denunciou grupos em Tiro, Arábia e outros lugares por adorarem Maria como uma deusa e oferecerem sacrifícios a ela em suas capelas. O teólogo John Gill também observou que a figura de Maria, conforme representada nos séculos posteriores, foi modelada em padrões pré-existentes de adoração à Mãe Divina em religiões antigas. Roma, o colosso do mundo antigo, foi a síntese de todas essas culturas. Sua estrutura política, seu calendário religioso, suas hierarquias sacerdotais e seus festivais
refletiam uma continuidade direta com a Babilônia. O imperador romano era adorado como um deus. Títulos como Pontifex Maximus foram uma herança direta dos sacerdotes babilônicos. Quando o cristianismo foi legalizado por Constantino com o Édito de Milão em 313 d.C., uma nova era para a Igreja se abriu, mas também uma porta perigosa para o sincretismo. O Concílio de Nicéia, em 325, marcou uma virada. A Igreja começou a se institucionalizar sob o molde do Império Romano. O historiador Eusébio de Cesareia relata que Constantino, embora tenha adotado o cristianismo, manteve muitos de seus títulos pagãos, incluindo o de Pontífice Máximo. Isso mostra que não houve uma ruptura total com o sistema religioso romano, mas sim uma fusão. A acadêmica Lorraine Boetner observou que a Igreja institucionalizada, em vez de se purgar de elementos pagãos, adaptou-os a formas cristianizadas. A veneração dos mártires degenerou no culto dos santos. Procissões pagãs foram transformadas em peregrinações. Virgens consagradas a deusas como Vesta agora eram consagradas a Maria. Todo o sistema religioso foi remodelado, mas sua essência idólatra foi mantida. John Henry Newman escreveu em sua obra sobre o desenvolvimento da doutrina cristã que o cristianismo, em seu processo de expansão, adotou muitas das formas e títulos do paganismo. Templos dedicados aos deuses foram transformados em igrejas, festas pagãs receberam novos nomes cristãos e elementos como incenso. Vestes sacerdotais, água benta, castiçais e imagens foram incorporados e consagrados à nova fé. Essa transformação levou a uma nova era, a do sincretismo religioso. O sagrado foi misturado ao profano, o verdadeiro com o falso. A Igreja, ao buscar aceitação política e cultural, abandonou sua pureza apostólica. O missionário e historiador Samuel Zwemer resumiu esta situação dizendo: a Igreja não destruiu o paganismo, mas o batizou. Esta declaração descreve com precisão o que aconteceu. Templos renomeados, deuses recebendo novos nomes, festivais redesenhados. Um exemplo claro é a celebração do dia 25 de dezembro, adotado como data do nascimento de Cristo, quando na realidade corresponde ao nascimento do Sol Invicto, ou Mitras. Ralph Woodrow, em seu livro Babilônia, um mistério religioso, argumenta que isso não foi uma coincidência, mas uma estratégia consciente para facilitar a transição dos pagãos para o cristianismo. Da mesma forma, muitas práticas atuais, como a quaresma, o uso de água benta, o acendimento de velas, as vestes sacerdotais e a hierarquia eclesiástica, têm raízes babilônicas, não bíblicas. Tudo isso nos leva a uma conclusão profunda. Babilônia não desapareceu. Ele mudou de rosto, ele se infiltrou, ele se adaptou e ela ainda está viva. Como um rio subterrâneo, ele flui sob as estruturas religiosas do mundo, disfarçado de piedade, mas em rebelião contra o Deus verdadeiro. É por isso que Apocalipse capítulo 18, versículo 4, declara com poder: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Deus continua chamando seu povo para sair deste sistema. Não basta ter religião. Tradições não são suficientes. Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Agora, a Babilônia não está mais nas páginas antigas da história, nem nas ruínas que ficam às margens do Eufrates. A Babilônia de que a Bíblia fala não é apenas um símbolo do passado, mas uma realidade espiritual ativa que continua a operar poderosamente no mundo moderno. A sua essência não é a de uma cidade antiga, mas sim de um sistema espiritual, político, econômico e religioso que se opõe frontalmente a Deus e que foi sendo refinado, ampliado e fortalecido ao longo dos séculos. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, a verdadeira identidade desta figura profética nos é revelada quando diz: E na sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Este nome não é literal, é espiritual. É um mistério revelado. Ela nos fala sobre uma matriz, uma raiz espiritual que deu origem a todas as religiões falsas, a todos os sistemas humanos que negam a soberania de Deus.
a todas as alianças perversas entre o poder humano e a adoração falsa. A Babilônia moderna agora se manifesta fortemente na arena política. A Escritura declara que esta mulher cometeu fornicação com os reis da terra. Observemos o que diz Apocalipse capítulo 17, versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Essa linguagem de fornicação é simbólica de alianças espirituais ilícitas entre o poder religioso corrupto e o poder civil. Hoje, vemos claramente como os governos de muitas nações estão completamente sujeitos a princípios contrários à palavra de Deus. A legislação moderna legaliza o que Deus condena e proíbe o que Deus ordena. O aborto é aprovado como um direito humano. A ideologia de gênero é imposta nas salas de aula das crianças. A família natural é redefinida. A liberdade de expressão é sancionada se a Bíblia for citada contra o pecado. E uma nova moralidade pública é estabelecida com base no consenso humano e não na revelação divina. Isaías alertou sobre esse fenômeno quando profetizou no capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que transformam a luz em trevas e as trevas em luz, que trocaram o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Esse investimento moral não é apenas humano, é espiritual. É fruto do sistema babilônico infiltrado nos governos. Além disso, líderes mundiais estão fazendo pactos com estruturas internacionais que são abertamente anticristãs. Eles aderem às diretrizes da Agenda 2030 das Nações Unidas, que promove a governança global, onde a fé bíblica é marginalizada. Eles se alinham ao Fórum Econômico Mundial, que propõe uma grande reinicialização da economia, da sociedade e da cultura, baseada no controle digital, na redução populacional e na redefinição da liberdade individual. Tudo isso faz parte do projeto espiritual babilônico, um sistema onde Deus não tem lugar, onde o homem é exaltado como legislador moral e onde a verdade revelada é suprimida pelo consenso coletivo. O Dr. John Walvoord escreveu: Babilônia representa o sistema mundial demoníaco do fim dos tempos, uma estrutura política, religiosa e econômica sob controle satânico, e é isso que estamos vendo diante de nossos olhos. Mas a Babilônia não corrompe apenas governos, ela também corrompe religiões. Sua manifestação mais sofisticada no reino espiritual é o ecumenismo moderno. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, somos informados: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Essa aparência de santidade, de riqueza, de religiosidade refinada, esconde uma realidade espiritual impura. O ecumenismo de hoje não é um esforço para retornar ao verdadeiro evangelho, mas um pacto entre religiões opostas para alcançar unidade sem doutrina, espiritualidade sem verdade, adoração sem santidade. A fraternidade universal é pregada entre cristãos, muçulmanos, judeus, hindus, budistas e outras religiões, sob o lema da tolerância e da paz. Mas essa mensagem exclui Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Jesus disse claramente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta afirmação é inaceitável para o ecumenismo. Portanto, para alcançar a unidade, as igrejas que aderem a este movimento devem renunciar à exclusividade de Cristo. Pare de falar sobre pecado, pare de pregar arrependimento e substitua o evangelho por uma filosofia de amor genérico, justiça social e espiritualidade sem a cruz. O teólogo Francis Schaeffer alertou: o ecumenismo será a grande traição final da igreja institucional. Ao sacrificar a verdade em nome da unidade, ele prepara o caminho para o falso profeta. Essa traição já está em andamento. O Vaticano lidera esse movimento há décadas, e hoje vemos encontros interreligiosos onde as pessoas rezam juntas para um Deus sem rosto, sem cruz, sem sangue e sem nome. Em 2019, o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar assinaram o documento sobre a fraternidade humana, que afirma que o pluralismo religioso faz parte da vontade de Deus.
Esta afirmação é incompatível com toda a Escritura, que apresenta Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Em 2023, a casa da família abraâmica foi inaugurada em Abu Dhabi, um complexo religioso que reúne uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga no mesmo local, para promover uma adoração comum ao Deus de Abraão, mesmo que neguem Jesus Cristo. Esta estrutura é uma representação física do sistema profetizado no Apocalipse. Uma mulher sentada na besta, uma religião global aliada ao poder mundial que busca trazer a paz às custas da verdade. O mais doloroso é que muitas igrejas evangélicas estão caindo nessa armadilha. Os movimentos cristãos que antes defendiam a fé, agora promovem a unidade sem uma base doutrinária. Eles convidam as pessoas a rezar ao lado de líderes de outras religiões, a aderir a pactos de silêncio sobre questões controversas e a parar de pregar o arrependimento por medo de ofender. A grande prostituta já está embriagando as nações com o vinho da sua fornicação espiritual. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 6 diz: Eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei espantado com grande espanto. O apóstolo João, que havia testemunhado perseguição, visões celestiais e julgamento divino, ficou chocado ao ver aquela mulher embriagada, não com vinho literal, mas com sangue. É uma imagem simbólica, mas poderosa. Esta mulher, símbolo do sistema religioso corrupto, fica intoxicada com o sangue dos verdadeiros crentes, daqueles que não se curvaram, daqueles que amaram a verdade, daqueles que não venderam sua fé por aceitação. Essa embriaguez indica prazer, satisfação e busca desenfreada pela verdade e por aqueles que a defendem. Não é uma busca impulsiva, mas uma busca planejada, desejada e celebrada. É uma intoxicação espiritual de ódio contra o sagrado. A grande prostituta, que se apresenta como a mãe das religiões, como promotora da unidade e da paz, como aliada do progresso e da justiça, ela acaba mostrando sua verdadeira face. É uma estrutura falsa, profundamente intolerante com a verdade. Essa religião falsa e aparentemente tolerante acabará perseguindo o verdadeiro povo de Deus. E não será uma perseguição do ateísmo ou do paganismo aberto, mas de uma espiritualidade corrupta, de um cristianismo apóstata, de uma fé sem o evangelho que se une aos poderes do mundo para silenciar os profetas, aprisionar pregadores fiéis, silenciar a palavra e destruir aqueles que não se rendem ao seu sistema. Hoje já podemos ver esse espírito em ação. Qualquer um que pregue que Cristo é o único caminho é rotulado de fanático. Quem afirma que pecado é acusado de ódio. Quem clama por arrependimento é rotulado como intolerante. E cada vez mais leis estão sendo criadas para proteger mentiras e punir a verdade. Esta é a obra da grande prostituta. Seduzir primeiro, dominar depois e finalmente derramar sangue, como ela tem feito ao longo dos séculos. Quando o sistema religioso institucional perseguiu, condenou e executou milhares de mártires que não se submeteram ao seu governo. Essa história não acabou. Ela retornará com maior intensidade nos últimos dias. Agora, o mundo em que vivemos não está se afastando de Deus de forma caótica ou casual, mas tudo está sendo cuidadosamente direcionado para um único destino profético: a manifestação do homem do pecado. Tudo o que vemos na política, na economia, na mídia, na religião global e na cultura global não é isolado nem acidental. Tudo está sendo preparado, estruturado e alinhado para que, no tempo determinado, o anticristo, o falso Messias, o grande enganador, se manifeste. A Bíblia é clara sobre isso. O apóstolo Paulo, em 2ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, escreveu: Porque o mistério da iniquidade já opera, só que há alguém que atualmente o está segurando, até que ele, por sua vez, seja removido do meio. E então será revelado o maligno, a quem o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Esta passagem ensina que o mistério da iniquidade, isto é, uma corrente espiritual organizada e rebelde, já está ativa, mas algo a está impedindo. A maioria dos teólogos bíblicos concorda que quem impede isso é o Espírito Santo trabalhando por meio da igreja. Portanto, após o arrebatamento,
Quando a igreja fiel for removida do meio, o cenário estará pronto para o anticristo aparecer sem oposição, e então a Babilônia, o falso sistema religioso global, será a plataforma espiritual que ele usará para legitimar seu poder. O teólogo John Walvoord, um dos mais respeitados estudiosos da escatologia, disse o seguinte: o sistema religioso da Babilônia será um veículo útil para o anticristo. Ele permitirá sua existência no início de seu domínio, porque isso o ajudará a unificar as nações sob uma única linguagem espiritual. Mas então ele irá destruí-lo sem piedade. Esta declaração se alinha perfeitamente com o que lemos em Apocalipse capítulo 17. Nos versículos iniciais do capítulo, João vê uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, sentada sobre uma besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia. A mulher representa o sistema religioso mundial, a grande prostituta, e a besta representa o anticristo. O fato de ela estar sentada na besta indica que, no início, a religião falsa terá uma posição visível e aparentemente dominante, mas na realidade será apoiada pelo poder político do anticristo, que permitirá que essa religião floresça temporariamente porque lhe convém. E é exatamente isso que estamos vendo em nosso tempo. A religião mundial única já está em formação. Prega-se uma fé sem cruz, uma espiritualidade sem arrependimento, uma unidade sem verdade, um Deus sem rosto que não exige santidade. O ecumenismo, o pluralismo religioso e o humanismo espiritual substituíram a exclusividade de Cristo pela inclusão sem doutrina. A ideia de que somente Jesus pode nos salvar foi abandonada, e a ideia de que todas as religiões levam ao mesmo destino agora é promovida. O teólogo Dave Hunt, em sua análise do sistema babilônico, escreveu: o anticristo não surgirá do vácuo, mas do clima espiritual preparado por uma religião que já acostumou o mundo a um falso Cristo. Essa religião falará de amor, de unidade, de paz, mas negará a cruz, o sangue e o arrependimento. O mundo está maduro. A sociedade atual não precisa de convencimento para aceitar um líder mundial. Ela está pedindo por isso. As crises globais econômica, climática, sanitária e social prepararam os corações das nações para se renderem a uma figura que promete ordem, segurança e paz universal. E quando esse homem se manifestar, não o fará em oposição à religião, mas com o apoio de uma falsa igreja que o exalta. Essa igreja não será fiel a Cristo, mas uma aliada do sistema. Será a Babilônia no seu melhor, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E como mostra Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, ela ficará embriagada com o sangue dos santos e mártires de Jesus. Essa embriaguez não é simbólica sem propósito. Isso indica que o sistema religioso corrupto não apenas tolerou a perseguição dos fiéis, mas participou dela com prazer, com alegria, com abandono. Essa religião falsa e aparentemente tolerante acabará se tornando a grande inimiga do verdadeiro povo de Deus. Já começou. Hoje, pastores são presos por pregar a verdade, igrejas são fechadas por não se adaptarem às novas leis de gênero, e ministros são silenciados por denunciar o pecado. Em nome da tolerância, a fidelidade está sendo criminalizada. E quando o anticristo tiver alcançado seu propósito, unir o mundo sob seu sistema, ele não precisará mais de religião falsa. Em Apocalipse capítulo 17, versículos 16 e 17 diz claramente: e os 10 chifres que viste na besta, esses odiarão a prostituta, e a farão desolada e nua, e devorarão a sua carne e a queimarão no fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de executar o seu propósito, concordar e entregar o seu reino à besta, até que as palavras de Deus se cumpram. Ou seja, o mesmo sistema político que por um tempo sustentou a religião falsa, acabará destruindo-a. O anticristo, que a princípio permitirá que a grande prostituta, aquela estrutura religiosa ecumênica, apóstata e corrupta, prospere e se associe ao seu poder, fará isso somente enquanto for útil aos seus fins. Ele tolerará isso para unificar as massas espiritualmente, para fazer o mundo acreditar que religião e poder político podem coexistir sob uma falsa paz, mas uma vez que seu governo esteja consolidado, ele o descartará sem piedade. Não é apenas um movimento estratégico do homem do pecado, é parte do plano soberano do Todo-Poderoso, que decretou o julgamento contra a Babilônia
e contra tudo o que o diabo tem usado ao longo dos séculos para contaminar a adoração verdadeira, perseguir os santos e enganar as nações. O fim da Babilônia também será o fim de toda religião falsa, de toda adoração idólatra, de toda doutrina impura, de toda instituição que usurpou o nome de Deus enquanto fornicava com os poderes deste mundo. O anticristo se proclamará Deus, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, tanto que ele se senta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Esse será o clímax de sua blasfêmia. Ele não tolerará mais nenhuma religião rival, nem mesmo uma religião servil. Ele não aceitará competição espiritual, mesmo que essa religião tenha sido a que lhe abriu as portas. A grande prostituta, que se apresentou como mãe de unidade e paz, será vista como um obstáculo. O mesmo sistema que a sustentou a deixará desolada. Apocalipse 17, versículo 16, confirma isso claramente. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a arruinarão e a deixarão nua. Eles devorarão seu corpo e a destruirão com fogo. Não se trata de uma reviravolta política. É um julgamento. Deus usará a mesma besta como instrumento para executar o julgamento contra a Babilônia. Ele irá destruí-la publicamente, despojá-la de todo poder, reduzi-la a nada. O que parecia invencível cairá. O que parecia eterno será consumido em 1 hora. E com sua queda, o disfarce religioso deste mundo também cairá. A verdadeira face da escuridão será revelada. E assim, o sistema que hoje se ergue com sua falsa espiritualidade global, com sua linguagem inclusiva, com seus altares sem cruzes, com seus templos sem arrependimento, com seu evangelho sem verdade, será destruído com violência, sem aviso, e sua queda marcará o início do fim de todo o poder humano sem Deus. Sua queda será o ato final que abrirá caminho para o reino eterno de Jesus Cristo. Pois Deus julgará não somente a Babilônia, mas tudo o que ela representa: a mistura, a idolatria, o engano, o comércio de almas, a corrupção do santo, a aparência de piedade sem poder. Babilônia não será renovada, ele será excluído, seu nome será um memorial de julgamento, e o mundo saberá que o Altíssimo reina para todo o sempre. É o que declara o livro de Apocalipse 18, versículo 1. Depois disto, vi descer do céu outro anjo com grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Este anjo não é um anjo comum, mas sim alguém vestido com a glória do céu, portador de uma sentença irreversível. O versículo 2 continua, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. A repetição de caiu nesta passagem não é poética, é uma confirmação profética. Este é o fim oficial e irreversível do sistema espiritual, político, econômico e religioso que foi erguido desde Babel até os dias atuais contra o Deus Todo-Poderoso. Babilônia se torna, nas palavras do mesmo texto, uma morada de demônios. Não há neutralidade neste sistema. Não é simplesmente erro humano ou desvio ético. É uma estrutura governada por forças espirituais do mal. Sua influência era universal, como revelado em Apocalipse 18, versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância do seu luxo. Isso significa que a grande prostituta não apenas corrompeu a religião, mas também se prostituiu com governos e seduziu comerciantes, transformando tudo em uma teia de idolatria, ganância, poder e mentiras. Este é o ápice do que começou em Gênesis, capítulo 11, quando o homem tentou construir seu próprio reino sem Deus, e agora atinge seu clímax profético e é derrubado. Deus emite um aviso final ao seu povo. Em Apocalipse 18, versículo 4 diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Esta chamada é urgente, é uma separação espiritual e definitiva. Você não pode participar da Babilônia e estar com o Cordeiro ao mesmo tempo. A santidade exige separação. O julgamento será iminente. Não é apenas uma queda simbólica, mas uma retribuição concreta, como afirma o versículo 6, Dai-lhe como ela vos deu,
e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No copo em que ela preparou uma bebida, prepare para ela o dobro. Isto não é vingança humana, mas justiça divina. Babilônia estava embriagada com o sangue dos santos, e agora beberá o dobro do julgamento de Deus. O versículo 8 acrescenta: portanto, as suas pragas virão num dia, morte, luto e fome, e serão queimados no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Em um único dia, não será um processo lento, será uma destruição rápida como um raio. O versículo 10 reafirma isso. Ai, ai, daquela grande cidade Babilônia, daquela cidade poderosa, porque em 1 hora chegou o teu julgamento. 1 hora será suficiente para reduzir a cinzas todo o sistema que levou séculos para ser construído. Os comerciantes, os grandes empresários, os líderes do comércio internacional, aqueles que amavam as riquezas da Babilônia, lamentarão. Observemos o que diz o versículo 11. E os mercadores da terra choram e lamentam sobre ela, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então, no versículo 13, somos informados de que eles até negociavam corpos e almas de homens. Este sistema não comercializa apenas produtos, negocia pessoas, explora vidas, transforma almas em moeda. Babilônia não é somente culpada de idolatria, mas de escravidão espiritual. É por isso que ela será julgada sem misericórdia. Nos versículos 17 e 18 está escrito: porque em 1 hora muitas riquezas foram consumidas, e todo piloto, e todos os que viajam em navios, e marinheiros, e todos os que trabalham no mar, estavam de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Esta será a queda da economia global sem Deus. O julgamento não será apenas espiritual, mas financeiro. Todo comércio baseado em corrupção, exploração, mentiras e controle será destruído. E então vem a frase profética mais forte. Apocalipse 18, versículo 21 diz: e um anjo forte levantou uma pedra, semelhante a uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com ímpeto será lançada a grande cidade Babilônia, e nunca mais será achada. Sua queda não será temporária, não vai se recuperar. Não haverá reconstrução, nunca mais será encontrado. Seu nome será enterrado sob o julgamento eterno de Deus. E por que um julgamento tão severo? O versículo 24 explica: e nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Babilônia perseguiu, matou, silenciou e oprimiu aqueles que defendiam a verdade. A história deles está escrita com sangue. É o grande inimigo do povo de Deus. O teólogo Charles Ryrie comentou sobre esta passagem: a destruição da Babilônia será o ato final do julgamento de Deus sobre o sistema humano rebelde. Tudo o que o homem construiu sem Deus será demolido para dar lugar ao reino de Cristo. E de fato, após sua queda, Apocalipse capítulo 19, versículos 1 e 2 declara o cântico celestial. Depois disto, ouvi uma grande voz de uma grande multidão no céu que dizia: Aleluia! A salvação, a honra, a glória e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos, pois ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O céu se alegra, porque quando a Babilônia cai, todo o poder das trevas cai. Sua destruição marca o fim desta era. O fim da Babilônia será o fim do mundo sem Deus. Será a queda do orgulho humano, do comércio corrupto, da religião falsa, da política sem justiça e da cultura sem santidade. Sua queda será o alvorecer do glorioso reino de Cristo. Então o Cordeiro tomará o seu devido lugar, e a Nova Jerusalém substituirá para sempre a Babilônia. Então chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que tenha sido útil, esclarecedor e instigante para a sua vida, especialmente nestes tempos cruciais. Se Deus quiser, nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Bênçãos a todos!